Desde o início da República, o Brasil é considerado um Estado laico. Um decreto assinado em 1890 estabelece que instituições religiosas são proibidas de interferir nas decisões do Estado. Porém, os episódios recentes envolvendo o ensino religioso nas escolas e o uso de trechos da Bíblia para justificar ações e projetos de lei no Congresso Nacional levam ao questionamento. Afinal, o Brasil é ou não é um Estado laico? E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está nos acompanhando em mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @VivaVozUnivale e a nossa página no Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale. Nosso convidado de hoje é o professor Roberto Volk, que é mestre em Sociologia Política, professor no curso de Direito aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Pois não, muito obrigado pelo convite. É um prazer. Bom, fomos pesquisar e descobrimos que no mundo são 112 países considerados laicos, né? A maioria desses países se localiza no continente europeu. Mas, enfim, afinal, vamos puxar aqui para nós. O Brasil é ou não é um Estado laico? Antes disso, o que a gente pode definir como Estado laico, professor? Perfeito. O Estado laico, na verdade, é o Estado em que separa o assunto religioso para a esfera privada dos assuntos públicos que estão na esfera do Estado, né? Laico advém justamente de um Estado cuja lei é promulgada por um parlamento, por um poder legislativo, né? Isso pressupõe a diferenciação principalmente entre a autoridade religiosa e a autoridade do Estado. É até interessante colocar aqui nas conotações, eu citaria o Max Weber como um autor que estuda as religiões, para justamente mostrar dois posicionamentos. Um é o Estado laico, com a ideia do império da lei, e o outro é a ideia do secular, né? Então, o que a gente às vezes percebe é que secular é a tradição ou o racionalismo da sociedade, né? A gente poderia dizer assim, a sociedade, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ela foi se tornando cada vez mais racional, e esse racionalismo na sociedade moderna permite que as tradições e os ritos místicos, né, os que levam a certa transcendência, fossem abandonados do ritual moderno de sociabilidade para adquirir cada vez mais um processo e uma rotina racional, né? Processos cada vez mais objetivos, cada vez mais concretos, e essa ideia foi se afastando. Isto é o movimento de secularização da sociedade. Então, elas nem sempre andam junto. O que a gente pode dizer com um exemplo internacional, a Turquia é um Estado laico, né? Mas, no entanto, a sociedade não é tão secularizada. Então, existem essas duas questões que tendem, né? Uma, a ideia de a sociedade, se ela é mais ou não secular, e se o Estado é ou não mais laico, né? Mas, a princípio, podemos afirmar que o Brasil seria um Estado laico, né? Talvez a sociedade não tão secular. Certo, entendi. Bacana. E bom, professor, o Estado laico, então, ele segue essa ideia da doutrina do laicismo, que defende que a religião não deve interferir nos assuntos do Estado. Quando que foi que surgiu, então, essa ideia da criação de um Estado neutro, então, onde a igreja, os poderes religiosos não podem interferir na questão do Estado? Olha, na verdade, isso remonta a toda a história da modernidade e do pensamento político, de certo modo. Nas relações internacionais se utiliza muito isso, porque foi justamente a briga entre católicos e protestantes, que temos o Tratado de Westfália, que faz um marco jurídico, inclusive nas relações internacionais, porque estabelece que as questões relacionadas ao poder não seriam mais influenciadas pelas religiões, e que as religiões teriam, em cada um desses espaços de Estado soberano, a sua dependência e a ideia da sua diversidade, né? Ou pelo menos respeito à liberdade religiosa, né? Esse foi um dos primeiros marcos que fundou até as relações internacionais, e nos mostrou nesse movimento de laicização da modernidade com a estrutura do Estado, né? Então é algo que remonta talvez 500, 400, 300 anos, né? O marco maior e de maior referência dessa separação até um tanto quanto radical, e é até interessante nas relações internacionais perceber, é a própria França, né? A Revolução Francesa estabeleceu de fato essa separação, e é interessante, até pelos últimos estudos sobre os processos democráticos, a França constitui uma população bastante ateia, digamos, né? Onde a presença maior de pessoas que não seguem religião, né?
Ótimo, a gente pode até, então, levantar uma outra discussão. A diferença entre o Estado laico e o Estado ateu, né? Porque também é uma possibilidade, né, professor? Sim, exato. Aí temos que entrar no campo, embora a leitura seria mais das ciências sociais, né? Não no sentido da teologia, mas é importante verificar que o ateísmo, né, que atende a uma necessidade de não crença no transcendente, ela também seria uma posição tão quanto religiosa, né, digamos. A gente poderia até dizer assim, um pouco, trabalhar na dimensão social, né? Um ateu talvez seria mais crédulo e possuiria mais fé na não existência do que muitos religiosos, né? Então seriam posições bastante distintas. E um Estado que assume um determinado tipo de posição, ele estaria também nesse grupo que adota a não crença, né? E a gente entende que a laicização permite uma certa liberdade da escolha religiosa. Ok, entendi. Bacana. E bom, apesar de ser um dos países com maior número de católicos no mundo, o Brasil se autodenomina como um Estado laico. Segundo o artigo 5º da Constituição, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Professor, o Brasil, então, pode ser realmente considerado um país laico? Sim, enquanto Estado e enquanto estrutura, sim, né? A Constituição nos permite, embora estamos num processo nos últimos 2 anos bem delicado da nossa conjuntura, há um reforço na teoria política, isso já é bem estabelecido, que a Europa passou na década de 90 com uma onda neoconservadora e o Brasil hoje atinge nesses últimos 2 anos essa onda neoconservadora, então traz esse tradicionalismo cada vez mais forte, né? Mas podemos sim, de fato, considerar. Essa tradição católica no Brasil é um tanto curiosa, né? Porque nós temos esse percentual bastante alto nas pesquisas que indicam de uma população católica, mas é aquele fato do não praticante, né? Que eu acho isso do ponto de vista de uma ética, inclusive religiosa, um tanto quanto curioso, né? Eu poderia dizer para vocês que eu sou tenista, mas não praticante, né? E isso nos leva remete a uma série de outras considerações a respeito, mas também mostra a diversidade cultural. O que eu acho perigoso nesse debate todo é justamente o predomínio de uma determinada religião sobre as demais, né? Isso causa um certo constrangimento e um certo discurso majoritário, né? Esse que é o grande problema, né? Eu jamais chutaria uma santa, mas eu chuto porque é macumba, né? Essas questões todas, elas passam pelo mesmo problema, né? Mas é a questão que a gente diria num conceito gramsciano da chamada hegemonia cultural, né? E isso acontece, né? Nós tivemos recentemente um escândalo com um rapaz com arma de fogo e no histórico dele era vinculado a um sujeito que fazia catequese e era um cristão, né? No entanto, imagina se esse sujeito ele é colocado na sociedade como talvez um louco, uma exceção à regra, né? Agora, imagina se esse mesmo sujeito que cometeu esse ato tivesse um turbante, uma barba, né? E fosse ligado a outro estado. Quer dizer, é a ideia da hegemonia cultural, né? Isso é um predomínio de certas religiões que, no fundo, prejudicam as demais liberdades religiosas, né? Continuando aí nessa nossa busca por elementos que nos fazem parar para pensar um pouco, né, nessa relação do Brasil com a religião, a frase Deus seja louvado, né, por exemplo, aparece na moeda, no dinheiro, na moeda do país, né? E um outro caso que a gente levantou bem interessante é que em 2012, o professor deve lembrar, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a retirada de crucifixos em prédios judiciários em todo o estado, no Rio Grande do Sul, né? Só que logo após, o Conselho Nacional de Justiça reverteu essa decisão, alegando que isso não exclui ou diminui a garantia dos que praticam outras crenças. Também não afeta o Estado laico, porque não induz nenhum indivíduo a adotar qualquer tipo de religião, né? São situações complexas. Como é que você vê esse comportamento, professor? Pois todas elas são situações absolutamente complexas na análise, né? Eu poderia talvez levar para um outro lado para nós demonstrarmos um certo exemplo, né? É quando se utiliza a arte sacra propriamente dita, né? Não poderia menosprezar a ideia de que, de fato, Aleijadinho, nas obras que fez e nas esculturas que elaborou, tem toda uma estrutura de uma arte sacra, né? Eu não posso dispensar esta arte em nome de um credo religioso, né? E a diferença entre arte e religião, né?
O entendimento naquela época desta decisão passavam por um pouco isso, a ideia da liberdade de expressão, liberdade artística, né? Quer dizer, a ostentação de uma determinada obra de arte que expõe determinado ponto não necessariamente vincula ele a um credo religioso, né? E o entendimento foi, em certo sentido, de que os órgãos públicos, ao ostentarem obras de arte, obras sacras, obras religiosas, necessariamente não estão vinculados, mas sim muito mais a tradição e a questão do elemento cultural, né? Embora isso é bastante polêmico, mas é diferente, né? Se a gente for na história e pegar a nossa primeira Constituição, a Constituição do Império, ela começava com textos sobre a proteção da Santíssima Trindade. Isso como o escopo da própria Constituição. Embora nós também temos a menção a Deus no preâmbulo da Constituição, também ela já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal e também consideraram como elemento histórico, né? Bacana. Bom, na Idade Média, há diversos relatos do quanto a Igreja influenciava nas decisões políticas da monarquia dos países europeus. E ainda hoje, por exemplo, em países muçulmanos, a religião ainda é grande responsável pelas decisões políticas do Estado e também pelas decisões das próprias pessoas, né? Como você vê que no Brasil, mesmo a gente vivendo num Estado laico, a política ainda sofre muita influência religiosa? Não tenho dúvida, a gente percebe, mas não só a política, né? Na verdade, a gente poderia colocar a colegas meus da área da ciência política que estudam isso mais a fundo e percebem um movimento religioso crescente com discursos modernos. Eu poderia dizer, para não aqui denominar as instituições religiosas, mas aquelas que seguem uma certa teologia da prosperidade, né? Que no fundo é você casar um discurso teológico com uma lógica mercantil capitalista, né? E isso é um discurso extremamente moderno, né? Eu poderia até dizer, no sentido do que Max Weber colocaria da secularização, é uma religião secular, que ela tende a preceitos bastante subjetivos e materiais, né? O de poupar, o de gastar, o de contribuir. E isso em certo sentido, permite que há um crescimento cada vez mais dessas religiões. O ponto que você havia destacado sobre o envolvimento dela com a política é o que nós estamos percebendo enquanto estudiosos da política, o crescente envolvimento das corporações, eu diria assim, religiosas no debate político, inclusive no financiamento de candidatos, né? Há exemplos bem próximos aqui na nossa região e cidades bem próximas, que, enfim, as estatísticas mostraram que eram candidatos que foram financiados e a sua base eleitoral eram, de certo modo, religiosos. Desde a Idade Média, e acho importante colocar isso na modernidade, é estabelecer a diferença entre o espaço público e o espaço privado, né? Existe uma autora cientista política, Hannah Arendt, que define bem isso, né? Ela coloca que a ideia da bondade, que é justamente um valor religioso, a bondade ela é só válida no âmbito privado, quando você não se identifica. E quando a gente estabelece um marco de diferenciação dos assuntos religiosos para os assuntos públicos, o Estado é o espaço público. Então, no Estado não cabe bondade. A ideia de todo gestor público, ele tem que atender à coletividade. E essa coletividade sempre, cada vez mais, é plural e diversa. Então, as definições sobre bondade, elas são bem questionáveis quando estamos no âmbito público, né? Professor, a gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouco voltamos a conversar com o professor Roberto Volk, já. Pois não. Estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que está falando sobre Estado laico. O nosso convidado é o professor Roberto Volk, do curso de Direito da Univale e também mestre em Sociologia Política. Bom, professor, uma pesquisa realizada pelo Datafolha no final do mês passado, né, apontou o seguinte, que cerca de 8 a 10 brasileiros, 8 a cada 10 brasileiros não seguem orientação religiosa na hora do voto, né? Essa foi uma constatação dessa pesquisa, né? A pesquisa também apontou que os evangélicos são os mais propensos a seguir recomendações de suas congregações na hora de votar, né? Ao mesmo tempo, nós vemos, evidentemente, essa ascensão da bancada evangélica na política nacional, né? E a gente quer entender um pouquinho mais, então, por que isso acontece, né? Será que o brasileiro realmente tem consciência de que ele está, de alguma forma, atrelado a orientações da igreja, da sua igreja, inclusive no momento de se posicionar politicamente?
Eu para tentar responder, eu talvez sairia do campo religioso, porque não é um debate no sentido da crença, da espiritualidade, né? Claro. Mas enquanto papel das instituições religiosas, né? Eu talvez utilizaria aqui um autor que faleceu, inclusive, este ano, Zygmunt Bauman, em que ele mostra a ideia da vida moderna líquida, né? E ele fala que, diante das complexidades do mundo moderno, nós temos uma série de incertezas, de inseguranças, de discursos fluidos, de discursos cada vez mais complexos, e a vida cotidiana se torna algo complexo. E ele nos mostra que essa insegurança generalizada nos permite que movimentos mais fortes, contundentes e com discurso raso, eu diria assim, não fazendo aqui a analogia à questão religiosa, mas os discursos que encaminham para um certo autoritarismo, de algumas respostas mais firmes diante de problemas, né? Como você vê a complexidade do problema da violência. Aí o sujeito só simplesmente afirma que mais armamento resolveria, né? A gente percebe que ele começa a ganhar um certo apelo, um certo contexto. Isso nos mostra essa onda conservadora. Logo, nesta onda conservadora tem e existe o debate do tradicionalismo. E esse tradicionalismo é que associa a muito dos discursos praticados pelas igrejas. Assim, de costumes tradicionais são mais fáceis de ser seguidos, porque já nos mostrou a história ao longo do tempo, do que tentar qualquer outra atividade ou discurso inovador, né? O que nos traz sempre a ideia da inovação, a ideia da insegurança, a ideia da incerteza, etc. E nesse sentido, a gente percebe essa influência. Tem dois pontos a serem destacados sobre a questão da bancada evangélica, né? Uma é que é um espaço criado, né, dentro do próprio parlamento de falta de representação. Então, a gente não tira a legitimidade de que eles, enquanto pauta política, se organizaram e ocuparam. Esse não tem problema nenhum. Agora, o problema que ocorre é que a política, enquanto espaço público, é o espaço da diversidade, é um espaço da pluralidade. E o que soa estranho nessa ideia das bancadas é que parecem pessoas que detêm uma certa moral, uma moral superior às demais. E que essa moral superior às demais possam fazer com que elas se sintam legitimadas a ditar essas regras morais. E é nesse sentido que eu acho muito prejudicial, né? Vamos supor um exemplo do debate sobre a família, né? Veja a complexidade que é você, no mundo moderno, definir o que é família, né? Os arranjos familiares, a família múltipla, etc. Imagina você dotado de uma determinada religião que diga que família é somente determinadas pessoas com papéis definidos tradicionalmente, né? Você viola a dignidade, a felicidade de muitas pessoas e gerações. E não pode, né? Isso no campo político não é permitido. Perfeito. Né? Bom, e falando um pouquinho então nessa questão, recentemente o Supremo Tribunal de Justiça estabeleceu que o ensino religioso em escolas públicas podem ter o caráter confessional, ou seja, as aulas podem seguir os ensinamentos de uma religião específica. Após anúncio, o coordenador-geral do Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso e professor na rede pública aqui do estado de Santa Catarina, Elcio Cequetti, afirmou que a lei vale apenas para as religiões com vertentes cristãs e que religiões como candomblé continuariam marginalizadas. Professor, isso faz com que a ideia de essa aprovação, né, faz com que a ideia de laicidade do país seja contestada? Em certo sentido, sim, né? Em certo sentido, sim. Mas eu ainda diria que é mais um movimento de secularização, ou não, né? Quer dizer, é um momento de uma pauta bastante pesada em todos os sentidos, e nesse sentido a gente também, a ideia secular de sociedade, ela diminui um pouco. Vejo que, em certo modo, a própria discussão que permitiu o ensino religioso é favorável a uma bancada um pouco mais conservadora, né? Não há um ferimento na ordem constitucional das liberdades, mas o difícil é você estabelecer como as escolas irão optar por essas escolhas. Esta que é a ideia, né? E ocorre aquele equívoco que nós sabemos, né? Se você, no fundo, permite você, no fundo, está decidindo sobre ela, né? E aí você retira do debate a possibilidade de, pelo menos, tentar demonstrar as demais, né? E é nesse sentido que ocorre. E aí é toda uma ideia de deturpação. Mas são outras questões também que violam os demais credos, né? A gente já viu sentenças em que o magistrado se posicionava de que, para ele, veja, a soberba, né, de um determinado magistrado, que para ele religião deveria ter um culto semanal com um livro sagrado. Poxa. Quer dizer, isso seria uma definição...
de religião. É algo escancarado e absurdamente de um pensamento único, diria, né? Um pensamento conservador, majoritário, que não consegue ver as diferenças, né? E nesse sentido só perdemos na questão cultural e na diversidade tão rica deste país com relação a tantas crenças, tantos valores, né? Verdade. Só para ir um pouquinho mais em cima dessa abordagem, nós descobrimos um artigo escrito por um colunista da seção Diálogos da Fé da revista Carta Capital. Ele chama Pai Rodinei, não sei se você chegou a ver esse artigo, e o título é O Fim do Estado Laico, né? Ele bem se posicionando sobre essa questão. E ele fala o seguinte, que sobre exatamente as escolas não abordarem as religiões africanas na matriz escolar e o quanto este grupo perde com essa decisão, né, do Supremo. E tem um trecho que ele abre aspas assim: sim, venceu a velha aliança. De quem será o reino dos céus? Como bem mostra a história, quando a religião domina o Estado, as consequências são desastrosas, para dizer o mínimo. Sabemos bem aqueles que desde já estão condenados, os que perderam com a decisão do STF. Você concorda com essa linha de raciocínio, professor? Não há dúvida, não há dúvida. Eu diria assim, porque uma mudança de Estado laico, eu vejo que passaria por uma transformação mais radical, né? Claro. Mas eu concordaria com uma certa flexibilização de certos princípios. Mas, dentre essas questões, eu ainda acredito que há pautas no Congresso e no Supremo um tanto quanto mais importantes e de uma pauta muito mais drástica de violação de minorias, entre tantas quais eu diria inclusive a liberdade religiosa, né? Mas é uma pauta bastante diversa esta questão. Então, vejo que teria outras prioridades em virtude do próprio debate religioso, da laicização ou não do Estado, né? É aviltante a forma como nestes últimos tempos tivemos uma absoluta desconstrução do preceito da nossa Constituição de 88. O modelo de 88, que é um modelo de país da chamada Constituição Cidadã, em pouquíssimo tempo ela foi literalmente está sendo destruída, né? E com eles os próprios pilares que constituíam este Estado desde 88, né? Uma posição bastante severa que a gente precisa analisar. Mas na medida em possível que temos espaço e locais para falar e dialogar, acho que é sempre importante colocar essa questão, né? Nós estamos enfrentando um novo aspecto da democracia que eu diria que é saber lidar com a não questão consensual, isto é, com o conflito, né? Então, na medida em que temos esse espaço, é sempre bom colocar o outro ponto, né? Para tirar o pensamento hegemônico, né? Perigosíssimo. E, bom, professor, tem alguns países no mundo, como, por exemplo, o Reino Unido, que, apesar de ser considerado laico, eles adotam o cristianismo anglicano como a religião oficial do país e ainda destinam algumas cadeiras no Congresso para os bispos anglicanos, né? Essa prática ela é conhecida, então, como Estado confessional. Como que isso funciona e o Brasil poderia se encaixar nessa categoria também, já que no Congresso a gente tem as bancadas religiosas? Desde a proclamação da República, nossa ideia de República Federativa seria a construção de um Estado laico, né? Veja, mas aqui é interessante perceber novamente esse movimento da ideia da secularização, né? A Inglaterra, embora tenha essa configuração de Estado confessional, existe por parte da sua população uma secularização muito maior, né? O que permite um aspecto de ascensão cultural interessantíssimo e principalmente a preservação histórica do parlamento sobre as liberdades públicas, né? Então, seja confessional, mas há um valor, inclusive o valor de ordem constitucional sobre as liberdades públicas, né? E é o que mais ou menos estamos percebendo que esse diálogo aqui no Brasil perde, né? Sobre a ideia das liberdades públicas. Porque não há nada contra o evangélico, não há nada contra as religiões, não há nada contra... Na verdade, permitirmos que a construção seja de forma plural, né? Professora, a gente encontrou também uma entrevista de um psicólogo, também teólogo norte-americano, que é o Michael Shermer. Ele deu uma entrevista no canal Globo News e ele afirma assim, que os países laicos são mais prósperos, felizes e saudáveis, né? Existe alguma referência no mundo de um país que, né, seja realmente laico?
Pois é, referência não, mas eu acredito na pesquisa, enfim, dentro da área da ciência política a gente trabalha muito com a teoria democrática e estudos apontam que, é engraçado isso, né? Eu até citei a França, que países onde o percentual da população possui um grupo maior e mais acentuado de ateus, ela é considerada um tanto quanto mais democrática, né? E é justamente isso. O ateu porque seria o último da escala, né? A gente às vezes tem até medo de afirmar isso verbalmente, né? O que dirá, talvez, das pessoas que manifestam o satanismo, né? Nossa! Que seriam outras questões que deveriam ser de uma pluralidade de direitos também respeitadas, né? Então, a gente vê que, na verdade, países felizes são aqueles em que há uma pluralidade de identificações subjetivas com relação à transcendência, né? Perfeito. Professor, muito obrigada. Nosso tempo terminou. Nós conversamos, então, com o professor Roberto Volk, professor que é mestre em Sociologia Política, professor no curso de Direito aqui da Universidade. Obrigada. Pois não, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor, e obrigada também a você que esteve nos acompanhando em mais um Viva Voz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!